Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 meses, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série sobre Ser e Tempo, de Martin Heidegger, parágrafo por parágrafo, explicado em linguagem fácil e acessível. Neste vídeo, nós estaremos estudando os parágrafos de número 74 e de número 75. O parágrafo de número 74 se intitula A Constituição Fundamental da Historicidade, e o parágrafo de número 75 se intitula A Historicidade do Dasein e a História do Mundo, ou História Universal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Nós estamos caminhando por Ser e Tempo, nós estamos na segunda parte de Ser e Tempo, que é pensar um pouco da relação entre o Dasein e a temporalidade. E um dos elementos relacionados com a temporalidade é a historicidade. Nós temos até uma expressão, né? Nós somos seres do nosso tempo, nós somos seres do nosso contexto histórico, mas nós vamos ver que existe um sentido ainda mais profundo que dá para falar que a gente é seres históricos. É no sentido de que nós nos constituímos por nos fazermos parte de narrativas. Então hoje, se a gente for pegar a fenomenologia, o Paul Ricoeur, certos autores, o termo que vai ser comumente utilizado para falar daquilo que o Heidegger chama de historicidade do Dasein é narrativa. Nós somos seres de narrativa. Eu nunca consigo me pensar, não consigo me constituir, não consigo dizer nem quem eu sou sem dizer quem eu sou a partir de uma narrativa. Então, por exemplo, né, quando eu era religioso, eu acreditava que eu estava dentro de uma grande narrativa, né? A gente coloca na teologia a narrativa da criação, da queda e da redenção, que é um esqueminha muito comum que a gente encontra em alguns teólogos, que é a ideia de que existe uma grande narrativa, que existe a criação, Deus criou o mundo, aconteceu a queda, nós caímos no pecado, e nós estamos participando de um processo de redenção. E eu achava, né, como eu era calvinista, que eu era um eleito de Deus para fazer parte dessa narrativa, né? E é interessante quando a gente pega a narrativa que a questão não é nem exatamente sobre sequências de eventos históricos. Porque se a gente pega a narrativa da criação, da queda e da redenção, que acontece? A gente poderia pensar em sequências, né? Primeiro aconteceu a queda, quer dizer, primeiro aconteceu a criação, Deus criou Adão e Eva, colocaram ambos no paraíso. Depois aconteceu a queda, o pecado entrou no mundo, e agora está acontecendo a redenção. Só que se a gente for parar para pensar, na verdade essa narrativa não é assim. Porque, por exemplo, eu, Sankey, nasci. Meu nascimento é minha criação. Mas eu também sou um pecador, né, dentro dessa narrativa. Então eu também sofri a queda. A queda é parte da minha história. E eu estou também sendo redimido. Então a redenção também é parte. A redenção, a queda acontece a todo momento, porque na teologia, né, a gente aprende que a todo momento a gente cai em pecado, a nossa natureza pecaminosa ainda está presente. Então, quando eu me coloco dentro de uma narrativa, os elementos narrativas não necessariamente apresentam uma sequência literal de coisas. Né? Vou dar um outro exemplo, né? Eu dei exemplo agora da criação, que é de redenção. Existe um outro esquema que a gente encontra principalmente nos adventistas, né? Existe até, eu estou até com ele aqui coincidentemente, existe até o livro, né, da profetisa Ellen White, chamado O Grande Conflito. E o que ela vai descrevendo, né? Ela vai narrando no livro que toda a nossa história, né? Isso aqui literalmente é interessante porque o livro chama O Grande Conflito, mas quando a gente lê o livro, a gente vê que boa parte do livro é história. Ela vai contar a história do protestantismo, ela vai contar a história das reformas, só que ela está contando essas histórias não de maneira a mostrar, fazer igual um trabalho de historiador. Tanto é que o livro chama O Grande Conflito. Porque ela quer mostrar, na verdade, que a humanidade está no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. Né? Então, por exemplo, quando John Wycliffe, quando Martin Lutero, ela vai trazendo essas narrativas, fizeram as reformas protestantes e tudo mais, aqui eu estou dando só exemplo, gente. Não estou dizendo que ela está certa ou que o protestantismo está certo. O que eu estou dizendo é que são narrativas. Então ela faz uma história que, na verdade, é uma narrativa de um grande conflito. Só que pensa o seguinte, esse grande conflito entre o bem e o mal, a gente pode encontrar ele até na narrativa de pessoas. Na Bíblia, por exemplo, a gente tem a história no livro de Jó. Então ali Jó está no meio de uma disputa, de um grande conflito entre o bem e o mal. Jó está passando por uma prova, por um teste. E aí, né, depois, claro, a gente sabe que não é exatamente Satanás, mas na interpretação cristã,
Se fez essa ideia de que o Satã do livro de Jó seria Satanás, que ali haveria um conflito entre Deus e Satanás, entre bem e o mal. E Jó está no meio desse conflito, ele precisa mostrar de que lado ele está. Do lado de Deus, do lado do bem, do lado de quem não vai blasfemar ou do lado daquele que vai ficar do lado do diabo. E a ideia de livros assim é tentar trazer a ideia de que todos nós participamos de uma narrativa assim. Então, se a gente pensa, por exemplo, essa narrativa do grande conflito, não é só uma sequência de fatos históricos. É uma narrativa que vai determinar minha identidade, meu lugar no mundo, e que é um conflito que está acontecendo hoje, ontem, amanhã. Então, quando eu quis pegar essas narrativas que a gente tem no cristianismo, para trazer um pouco mais perto de nós, para mostrar que, na verdade, não é tão simples pensar a história como uma sequência de eventos, e que nós somos seres que precisamos estar numa narrativa para que a gente tenha senso de identidade. Por exemplo, agora, né, recentemente, nós comemoramos o Natal. De novo, o Natal é o nascimento de Cristo. E é interessante quando a gente pega o calendário litúrgico da Igreja Católica, porque o calendário litúrgico da Igreja Católica é uma reencenação de grandes eventos do que eles consideram história da redenção. Então você tem a Páscoa, você tem a Quaresma, você tem a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, antes da. Não estou falando na ordem, né? Você tem depois o Advento, você tem depois o Natal, você tem o Pentecoste. Qual que é a ideia desses eventos? É como se todo ano, né? O Mister Eliade vai falar um pouco disso, que nesses calendários religiosos é como se a história fosse um círculo. É circular. Ela termina e se repete, ela termina e se repete. Na narrativa judaica também, né? Você tinha a festa dos tabernáculos, que simbolizava os tabernáculos do povo hebreu no deserto, quando foram tirados da escravidão do Egito. Então é como se essa história fosse revivida todo ano, fosse repetida. Por que a história é repetida? Por que a história tem que acontecer de novo, e de novo, e de novo? Porque essa história não é uma história literal de eventos que aconteceram primeiro isso, depois aquilo outro. É porque essas histórias é a sua narrativa. É você que foi liberto da escravidão do Egito na simbologia. É você que teve que sair da terra do pecado e entrar na terra da promessa. É você que está caminhando no deserto. É você, né? Você faz parte da narrativa. Então a narrativa se repete de novo todo ano no calendário, porque não é uma história congelada, é porque há uma repetição, né? E a gente vai pensar também esse conceito de repetição nas narrativas, que é bastante interessante. As narrativas se repetem, acontecem de novo e de novo. Né? Tem aquela ideia do Nietzsche, né, de eterno retorno. Mas se a gente pega, por exemplo, um autor como Deleuze, no livro Diferença e Repetição, ele vai falar que toda repetição é habitada por uma diferença. Então, toda vez que uma narrativa se repete, ela se repete de uma outra maneira. Né? Ela se repete diferente do que aconteceu na primeira vez. Então nós fazemos parte de uma narrativa, né? Se você é religioso, se você não é religioso, teoria da evolução, se você pensa a evolução das espécies, como que surgiu o ser humano, você faz parte dessa narrativa. Se você é naturalista, né, você faz parte de uma narrativa sobre como será o fim do universo cósmico. Então narrativas não são só parte de religiões. Todos nós fazemos parte de uma narrativa. Nós temos uma maneira de contar a história do Ocidente. Nós somos os ocidentais. E nós temos uma narrativa. E essa narrativa não é sobre um passado distante. Essa narrativa a gente carrega com a gente, é o que nos constitui. Você também tem a narrativa da sua família, né? Você faz parte de uma narrativa na sua família. Você tem a narrativa da sua vida. Por exemplo, eu estou fazendo doutorado em filosofia, pretendo um dia me tornar professor, e eu construí toda uma narrativa para mim. E eu sou quem eu sou dentro dessa narrativa e dentro desse projeto. Narrativas, então, estão também ligadas com projetos. Né? Na teologia, quando a gente pega as narrativas, a gente tem uma ideia de um projeto de Deus, o projeto de Deus de redenção. Por que tem a criação, a queda e a redenção? Porque é o projeto de Deus. É o projeto de Deus para a humanidade. A gente pega o grande conflito, existe um projeto divino, existe um fim dessa história que vai terminar com a vitória do bem sobre o mal. Nas narrativas, nas chamadas teodiceias de grande conflito, ou teodiceias governamentais também, são chamadas assim, que é uma teodiceia de que, na verdade, tudo que está acontecendo é uma forma de Deus reivindicar a sua justiça ante um questionamento do diabo. Então, tudo tem um projeto por trás. O naturalismo também, por mais que o naturalismo pareça uma não teleologia, até no naturalismo a gente tem um fim para onde as coisas estão caminhando. Seja que o fato de que o universo vai terminar como uma geladeira cósmica, sem sentido, mas mesmo esse sem sentido tem um sentido, porque tem um fim, tem um telos, né, para onde as coisas caminham. Mesmo que seja um telos não intencional.
Então, a ideia que a gente precisa entender, por que nós fazemos história? Porque nós somos seres de narrativa. Esse que é o ponto do Heidegger. Então, a história só é possível porque nós somos seres de narrativa, porque nós construímos narrativa sobre nós mesmos. Não haveria história sem narrativa. Não haveria história se nós não fôssemos seres que constroem narrativas. Então, a própria historiografia só é possível porque nós somos seres que estão sempre se colocando em narrativas e construindo narrativas. Então, esses parágrafos vão discutir esses pontos, né? Então, acho que a gente já pode iniciar com a leitura para a gente ir pegando um pouco do que o Heidegger pretende nos trazer com essas questões. Iniciemos, então, o estudo do parágrafo de número 74. A constituição fundamental da historicidade. Heidegger diz. Ele vai falar primeiro que ele vai apresentar uma tese. Então, eu vou ler aqui a tese dele. Factualmente, o Dasein tem cada vez sua história. E pode tê-la porque o ser desciente é constituído pela historicidade. Vamos ler aqui usando a palavra narrativa para vocês verem também. Factualmente, o Dasein tem cada vez sua narrativa. E ele só pode ter essa narrativa porque ele é um ser que é constituído pela narratividade. A narratividade, né, a historicidade, constitui o meu próprio ser. Eu sou um ser que constrói narrativas e eu construo narrativas porque ser narrativante, ser um ser de narrativa é minha natureza. Natureza não naquele sentido de natureza fechada, né, mas é minha essência construir narrativas. Então, se eu pego aqui, por exemplo, né, não existe ninguém que não faça parte de uma narrativa. Não existe visão de mundo que não seja uma narrativa. Não há ninguém que não faça parte de uma narrativa. Você é o que você é dentro da narrativa que você está. A narrativa determina, digamos assim, a sua identidade. Eu sou quem eu sou dentro de uma narrativa. Quando alguém me pergunta assim, Sanke, quem é você? Geralmente eu respondo contando a minha história. Não é assim? Geralmente quando alguém chega em você e pergunta assim, João, quem é você? O que você responde? Você responde com uma narrativa. Ah, eu sou fulano de tal, que nasceu em tal lugar, que fez tal faculdade, que trabalhou com tal coisa. Perceba que geralmente a pergunta quem eu sou é respondida com uma narrativa. Dificilmente alguém responde a pergunta quem eu sou, a não ser que esteja perguntando seu nome, mas até seu nome carrega uma narrativa. Até seu nome carrega uma história. Então essa é a tese, né? Factualmente, o que é factualmente? Considerando a questão fática, considerando os fatos, considerando a condição concreta na qual nós vivemos, considerando o fato de que nós estamos lançados nesse mundo, nós fazemos parte de uma história. E nós só podemos fazer parte de uma história porque nós somos seres constituídos por isso. Então ele vai explicar aqui, né, que se é parte da essência do Dasein, se é parte da essência do ser humano, ser um ser de narrativa, então isso tem que ter a ver com a essência do ser humano. Qual que é a essência do ser humano? Né? Nós já caminhamos para o Ser e Tempo e nós chegamos à conclusão de que a essência do ser humano é a preocupação. Então eu vou ler aqui, porque se a essência do ser humano é a preocupação e sermos seres de historicidade ou sermos seres de narrativa é parte da nossa essência, então isso tem que estar articulado de alguma maneira. Por isso, né, o Heidegger vai dizer assim, o ser do Dasein foi definido como preocupação. A preocupação se funda na temporalidade. Por conseguinte, é preciso buscar no âmbito da temporalidade um acontecer que determine a existência como histórica. Dessa maneira, a interpretação da historicidade do Dasein se mostra, no fundo, como uma elaboração somente mais concreta da temporalidade. Esta temporalidade foi desvendada primariamente do ponto de vista de modo de existir próprio, que caracterizamos como ser resoluto precursor. Vamos entender aqui esses conceitos para a gente ir entendendo. Qual que é a essência do Dasein? A essência do Dasein é a preocupação. A palavra preocupação, Sorge, né, no alemão, ela significa cuidado. Como quando a gente diz assim, eu estou cuidando de ser quem eu sou. Então vamos entender que a nossa essência, como seres humanos, é de ser seres que cuidam de ser quem se é. Eu estou sempre cuidando de ser quem eu sou. Então eu estou sempre cuidando de mim,
cuidando de me constituir, cuidando de ser quem eu sou. Então isso que quer dizer que a nossa essência é cuidado, porque a nossa essência é constituído pelo movimento pelo qual a gente está sempre cuidando de ser quem a gente é. A gente está sempre se constituindo. A gente, por nossos atos, comportamentos, escolhas, está sempre constituindo quem nós somos. Nós somos seres de escolha. Nós somos seres de autodeterminação. Nós somos seres que estão a todo tempo assumindo possibilidades e essas possibilidades nos constituem. Então, quando o Heidegger falar que a nossa essência é preocupação, ele quer dizer que a nossa essência é cuidar de ser quem nós somos, é nos constituirmos, é assumir possibilidades e fazer quem nós somos por meio dessas possibilidades que nós assumimos. Então, cuidar de ser quem se é, na verdade, é a nossa essência. Então, digamos assim que a nossa essência não é algo dado, fixo, previamente. A nossa essência ela é uma constituição. Nossa essência é nos constituir. Nossa essência é construir quem nós somos a partir de nossa própria existência, a partir de nossas escolhas. Escolhas entendidas como assumir possibilidades. Entendido isso, nós podemos pegar um outro conceito, que é o conceito de temporalidade. O Heidegger vai falar que a preocupação está relacionada a um movimento temporal. Que ele vai até falar assim... envolve o já sido, o que eu já sou, o que eu herdei, o que eu tenho sido, e a partir desse tenho sido eu me lanço no futuro. Então vamos pensar como uma catapulta, Então, sei lá, eu como se eu pegasse a herança do que eu já tenho sido, colocasse na catapulta, ela puxasse a catapulta para baixo e jogasse isso para o futuro, para isso ter uma direção. E o que se destaca nesse movimento é o futuro, porque o futuro é o meu projeto. Eu leio o meu passado a partir do meu futuro. Então, por exemplo, se eu penso na minha história de vida, no que eu pretendo ser, eu pretendo ser um professor de filosofia. Eu vou ler toda a minha história de vida a partir desse projeto. Se eu, por exemplo, sou cristão e acredito que tudo é um plano de Deus para mim, talvez eu vou pensar assim, que tudo que eu vivi, eu vou olhar para o meu passado e vou reler todos os eventos da minha vida à luz disso. Então eu vou pensar assim, nossa, por exemplo, eu passei por uma experiência muito dolorosa, que foi ser expulso de uma seita radical. Mas eu posso olhar para isso hoje e pensar assim, isso me constituiu, isso foi importante para a minha construção como ser humano, fazia parte do plano divino para mim. E eu releio esses eventos do passado a partir do meu projeto voltado para o futuro. Então, a preocupação, o cuidar de ser quem se é sempre um lançar-se para o futuro a partir daquilo que você já tem sido. Isso, então, envolve cada instante, cada momento, por isso é uma relação de presente, que é o momento de articulação disso. A gente vai entender um pouco melhor, mas é importante então, a gente ver essa associação entre a preocupação e a temporalidade. E o que o Heidegger está mostrando aqui? Se a historicidade é mesmo uma coisa que faz parte da nossa essência, se sermos seres de narrativa faz parte da nossa essência, e a nossa essência é ser preocupação, então a historicidade tem que estar fundamentada na preocupação de alguma maneira. Nós sabemos que a preocupação, por sua vez, está fundamentada na temporalidade. Então, na verdade, é uma construção, Vamos imaginar três coisas, Eu vou pegar aqui só para exemplificar para vocês entenderem como que isso funciona. Então, vamos supor que eu vou construir um prédio, E aí eu tenho 3 andares. Vou representar esses 3 andares com os livros. Vai ser interessante aqui. Eu peguei aqui o livro O Grande Conflito, que é o que eu mostrei para vocês. Aqui tem uma narrativa. Então, nós somos seres de historicidade. Então, a historicidade está aqui em cima. Mas nós descobrimos que a historicidade faz parte da nossa essência. Então, ela está fundamentada na nossa essência, que é o livro aqui embaixo. Esse livro aqui embaixo é o livro que representa o cuidado, a preocupação, que é a nossa essência. Já a preocupação e o cuidado estão fundamentadas na temporalidade. Então perceba que é como se fosse essa escadinha aqui, essa construçãozinha. Uma coisa está fundamentada na outra. O fato de que nós somos seres de historicidade está fundamentada na nossa essência, que é a preocupação. E a nossa essência, que é a preocupação, está fundamentada na temporalidade. Lembrando que para o Heidegger, temporalidade não é o tempo do relógio. Temporalidade é um movimento dinâmico da existência, pelo qual a gente vai se lançando sempre em novas possibilidades. Aí o Heidegger vai introduzir aqui o conceito, que ele vai dizer assim, a temporalidade está relacionada com um conceito que a gente viu que é o de ser resoluto precursor. Então, o que eu falei que é a temporalidade? Temporalidade é um movimento dinâmico. E esse movimento dinâmico é aquele da catapulta, de me lançar.
Me lançar para o futuro. Eu estou sempre me antecipando, eu estou sempre me jogando, eu estou sempre me adiantando a mim mesmo. E esse lançar-se no futuro, quando a gente considera a existência própria, ou seja, quando eu me aproprio de quem eu sou, eu tenho um conceito que Heidegger vai colocar, que é da resolução precursora ou decisão antecipatória, dependendo da tradução. Mas o que é a resolução precursora? A gente já viu isso, né? Resolução precursora é quando eu decido por mim mesmo, quando eu assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas e eu me aproprio dessas escolhas. Então, do ponto de vista da existência própria, ou seja, do existir propriamente, de modo apropriado, né, própria vem daí. Né? Tanto é que o que próprio não é exatamente sinônimo de autêntico, né? Mas a palavra próprio significa apropriado. Então, quando eu me aproprio... Então, toda vez que vocês virem o Heidegger falando de propriedade, ele está falando de uma existência na qual você se apropria daquilo. Então, próprio significa apropriado, significa que eu me apropriei daquela possibilidade. E eu posso me apropriar de possibilidades até que não são autênticas, né? Porque, na verdade, a autenticidade e inautenticidade tem mais a ver com eu ser transparente, com eu ser mais... Então, assim, eu posso até mesmo me apropriar da possibilidade de não ser transparente. Quem disse, né, que eu preciso ser autêntico para ser apropriado? Né, vamos supor, eu posso... o Heidegger, por isso que ele diferencia, eu posso apropriadamente escolher a não autenticidade. Porque eu posso me apropriar e me responsabilizar até pela escolha de não ser transparente, pela escolha de não ser autêntico. Então, mesmo se eu escolher não ser autêntico, eu posso escolher isso apropriadamente, desde que eu me aproprie dessa escolha. Por isso, é muito importante ter isso em mente. Propriedade e autenticidade no Heidegger não é a mesma coisa. Propriedade é você se apropriar de suas escolhas. A autenticidade tem mais a ver com transparência, tem mais a ver com ser transparente, né? É uma palavra que a gente usa muito. Autêntico é alguém que é transparente. Mas se a gente pensa o seguinte, na nossa vida a gente pode, talvez, apropriadamente escolher não ser transparente. Se você assume a responsabilidade por essa escolha, sua escolha continua sendo apropriada. Porque você está se apropriando daquilo, você está assumindo aquilo. Então, se a gente pensa nesse movimento da preocupação, ela está relacionada com apropriação. Né? Eu, cuidando de ser quem eu sou, eu me aproprio das escolhas que eu assumo. Eu já fiz a analogia, né, de que para o Heidegger, nós somos como um leque de possibilidades. E a vida é se lançar nessas possibilidades. Então, na verdade, a preocupação, o cuidar de ser quem se é, nada mais é do que assumir possibilidades. E eu assumo possibilidades de maneira apropriada quando eu me aproprio dessas escolhas e me responsabilizo por elas. Esse se apropriar de suas escolhas, se responsabilizar por elas, é o que o Heidegger está chamando de resolução precursora, ou de precursor ser resoluto, ou de decisão antecipadora. Porque ela envolve dois elementos. Envolve uma decisão. Qual que é a decisão? Assumir as responsabilidades pelas suas escolhas, apropriar-se de si mesmo, apropriar-se dessas possibilidades. E é precursora porque é o exemplo lá da catapulta. É precursora porque é antecipadora, porque é lançar-se para o futuro, é adiantar-se a si mesmo. Né? A gente dá alguns exemplos, né? Por exemplo, no futebol. É uma analogia que é interessante da gente usar. No futebol, quando alguém está correndo com a bola, ele está sempre antecipando o próximo lance, ele está sempre antecipando se o outro cara vai chegar perto, se vai dar tempo dele chutar no gol, se vai dar tempo dele passar para o outro. Então, cada movimento que ele faz já é no futuro, já é jogando para o futuro. Então, no futebol, tem essa experiência da antecipação. Outros contextos, né, a gente pode pensar outras analogias, mas a ideia é que a vida é como um campo de futebol, né, na qual a gente está sempre se lançando no futuro, a nossa mente está lá no futuro. Então a gente está se antecipando. Então, lançar-se em possibilidades, então, por exemplo, eu estudando para o doutorado, estudando para me formar, eu estou, na verdade, fazendo uma coisa hoje que, na verdade, é para o futuro, que é uma antecipação. E quando eu me decido, por isso que é uma decisão
e ela é precursora por causa dessa antecipação. E aí a gente já vê a articulação, né? A gente consegue ver a articulação do tempo aqui, né? A precursora, antecipação, tem a ver com o futuro. Futuro tem a ver com tempo. E tempo tem a ver com preocupação, cuidar de si mesmo. Então perceba que está tudo articulado. Uma coisa que é importante dizer, tempo, de novo, não é tempo do relógio, não é futuro do relógio, o futuro é o projeto, o futuro é para onde você se envia. Depois a gente vai fazer uma analogia com esse enviar também, vai ser importante para a gente entender, né? Porque quando eu mando uma carta para alguém, a carta já está endereçada, e a carta então já está movida para o futuro. O carteiro, né, quando ele está levando a carta, ele não está pensando onde ele está, mas onde ele vai chegar. Então, digamos assim, que na decisão precursora, o que está em jogo é onde a gente vai chegar. Isso é o futuro. O futuro não é o futuro do relógio. O futuro é aonde eu quero chegar. É onde, assumindo essas possibilidades, isso me leva. Então, o tempo é nesse sentido. O tempo é essa dinâmica que envolve o envio da carta, o lugar onde a carta vai chegar, o antecipar de possibilidades. É aí que está o tempo. Mas o que o Heidegger quer dizer? Ficou claro a relação entre preocupação, temporalidade, mas eu preciso entender a relação dessas duas coisas, preocupação e temporalidade, que agora ficou claro, né? Isso aqui, deixa eu colocar o esqueminha de novo aqui com vocês. Isso daqui é o cuidado. Nós vimos que o cuidado ou preocupação está relacionada com a temporalidade. Cuidar de ser quem se é lançar em possibilidades futuras. Mas como essas duas coisas aqui estão relacionadas com o de cima, está sustentando aqui a historicidade. É isso que o Heidegger quer saber. E aí que entra também, né, o conceito de decisão antecipadora que vai estar relacionado. E aí eu quero ler aqui para vocês, então vamos pensar um pouco mais sobre essa questão da decisão antecipadora. O Heidegger diz assim: o ser resoluto foi determinado como o projetar-se no ser culpado próprio, projetar-se calado e pronto para a angústia. Então, o que o Heidegger vai fazer aqui? Ele vai tentar definir essa questão do ser resoluto. Então, ele diz: o que é o ser resoluto? É um projetar-se no ser culpado próprio, calado e pronto para a angústia. Então, nós temos aqui alguns conceitos: projetar-se, ser culpado próprio, calado e angústia. São 4 conceitos para a gente entender a noção de ser resoluto. Então, projetar-se é o primeiro conceito. Então, ser resoluto tem a ver com projetar-se. Segundo conceito, ser culpado próprio é o segundo conceito relacionado com o ser resoluto. Calado, então, calado é o quarto conceito. E o quinto conceito é pronto para a angústia. Então, vamos colocar aqui o quarto conceito como angústia. Então, para a gente entender o conceito de ser resoluto, a gente tem que entender esses 4 conceitos: projetar-se, ser culpado próprio, calado, angústia. Então, o que esses conceitos, né, esses 4 conceitos, têm a ver com ser resoluto? Então, vamos lá para que a gente possa entender. Projetar-se é lançar-se, né? Então, de novo, a analogia da catapulta. Eu me projeto, eu me lanço. Da mesma maneira, né? Se eu tô com uma flecha e eu vou atirar ela, eu projeto, né? Eu puxo ela para trás e solto. Esse puxar para trás é até interessante, porque a gente vê o movimento da temporalidade. Eu tô com a flecha aqui no presente, eu vou puxar ela para trás, ou seja, eu vou pro passado. Então, para eu me lançar, eu preciso pegar uma herança que eu herdei. Percebe isso? E não é uma questão de o que vem antes, o que vem depois. É mesmo de pegar o meu passado e trazer ele para mim. É me apropriar do meu passado. Eu só posso me lançar para o futuro à medida que eu me aproprio do meu passado. Que eu me aproprio daquilo que eu tenho sido. Eu não consigo me projetar para frente se eu não me apropriar de quem eu já tenho sido. O movimento da existência é assim. Eu não posso me projetar numa possibilidade futura sem me apropriar daquilo que eu já fui até aqui. Então, de novo, eu puxo a flecha para trás e solto ela. E eu projeto ela numa direção, eu envio ela para um alvo. Então, na nossa vida, a gente se projeta, a gente se decide em relação a algum alvo. A gente tem um ponto onde a gente quer chegar. A gente envia, de novo, isso que vai ser muito importante, noção de envio. Eu envio a flecha para algum lugar.
Então, esse projetar-se. Mas aí ele vem falar, no ser culpado próprio. O que vem a ser culpado próprio? A palavra para culpa, no Heidegger, tem mais a ver com uma palavra que a gente usa para dívida. Então, por exemplo, quando eu oro Pai Nosso, né? Tem muita gente que ora o Pai Nosso assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas, alguns vão dizer ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Mas algumas leituras vão dizer, perdoai as nossas dívidas, né? Poderia ser também, perdoai as nossas culpas. Então, na verdade, a palavra culpa, dívida, ofensa não pega tão bem para o conceito do Heidegger, mas a noção de culpa aqui é a noção de dívida. Perdoai as nossas dívidas. Qual que é a nossa maior dívida? A maior dívida que a gente tem, para o Heidegger, é a dívida que a gente tem com a gente mesmo. Já parou para pensar isso? Aqui não é dívida moral, é dívida existencial. Você tem uma dívida com você mesmo. Se um dia alguém puder reclamar de quem você é agora, essa pessoa que mais merece ouvir suas reclamações é você mesmo. É claro, eu sei, todos nós temos uma história. Na nossa história de vida, muitas coisas nos formaram e muito do que a gente é culpa de como as pessoas agiram conosco. Mas, na verdade, muito do que a gente é também tem a ver com como a gente escolheu reagir a isso. Porque eu posso, diante de uma coisa ruim que me acontece, reagir de um jeito, mas eu também posso reagir de outro. E a maneira como eu escolho responder às situações me constitui. Então, aquilo que eu vou sendo tem a ver com aquilo que eu vou decidindo. Não no sentido de livre-arbítrio, mas no sentido das possibilidades que eu assumo, das escolhas que eu faço. Então, na verdade, se existe alguém que você precisa cobrar por ser quem você é agora, essa pessoa principalmente é você mesmo. Aqui não é uma ideia ingênua de livre-arbítrio, aqui não é uma ideia ingênua de que a gente pode ser o que a gente quiser, de meritocracia. Não é isso, não tem nada a ver com isso no Heidegger. A ideia aqui é que a gente sempre está em dívida com a gente mesmo. Porque a gente é as possibilidades que a gente assume. Independente se a gente assume essas possibilidades porque a gente tem livre-arbítrio, ou porque está determinado pela física, ou porque está determinado pela sociedade, pela cultura, não importa. O que importa é que nós somos aquilo que nós nos construímos, nos constituímos. Então, o ser culpado é estar em dívida. E nós sempre estamos em dívida com a gente mesmo. E não é dívida no sentido moral. Então, por isso que é muito cuidado que a gente tem que ter com Heidegger, porque ele não tá propondo uma noção ingênua. Então, tipo assim, se uma pessoa tá com depressão, é uma pessoa deprimida, é culpa dela no sentido moral. Não, é culpa dela no sentido existencial. Então, pode parecer polêmico o jeito que eu falei, mas pro Heidegger, culpa existencial e culpa moral não estão relacionadas. Você tem culpa de ser quem você é. Mas não é culpa no sentido moral, porque às vezes quem você é não é culpa sua no sentido moral. Às vezes quem você é culpa das pessoas que te fizeram mal, às vezes quem você é culpa das pessoas que te prejudicaram. Mas o Heidegger não está falando dessa culpa. O Heidegger está falando de responsabilidade. Aquilo que você é sua responsabilidade. Ponto final. Tudo que você é sua responsabilidade, porque você se apropria das coisas, porque você escolhe, decide e assume possibilidades. Pode ser que não seja sua culpa moral. Talvez você não tenha culpa de ter sofrido, e você não tem, ninguém tem culpa de ter depressão, por exemplo. Mas você tem uma dívida com você mesmo no sentido de assumir a responsabilidade do que você pode fazer então a partir de agora. Talvez você tenha depressão porque as pessoas te fizeram mal. Mas o que você pode fazer a partir de agora? Qual que é a sua responsabilidade nisso? Você pode buscar terapia? Você pode buscar ajuda? Você pode permanecer prostrado? Não sei. Mas o que importa para o Heidegger é a sua responsabilidade. É você se apropriar então da sua situação e se responsabilizar por ela, mesmo se ela não for culpa sua. Não for culpa sua no sentido moral. Porque para o Heidegger tudo é culpa sua no sentido existencial, mas não é culpa no sentido moral. Então por isso que talvez a melhor palavra seja responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade mesmo por aquilo que não é nossa culpa. Eu tenho responsabilidade por ser gay. A gente sabe que ninguém escolhe ser gay, que ser gay não é uma questão de nascimento, mas por Heidegger é uma escolha. Não no sentido de escolha de livre-arbítrio, de escolha da vontade. Porque para o Heidegger, a palavra escolha significa assumir possibilidades. Ser gay é uma possibilidade.
Portanto, eu assumi essa possibilidade, mesmo que eu assumi essa possibilidade por questões genéticas, mesmo que eu assumi essa possibilidade porque estava determinado pela minha natureza. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando Heidegger fala de escolha. Para o Heidegger, escolha não necessariamente é a escolha de livre-arbítrio, de liberdade da vontade. Então, quando Heidegger, por exemplo, quando alguns existencialistas, por exemplo, a gente pega a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir fala que ser lésbica é uma escolha. Só que quando a gente diz que ser lésbica é uma escolha, não é no sentido de que um dia alguém estava lá e falou assim, hoje eu vou ser lésbica. Não é esse o sentido. Então, por isso que os existencialistas, né, os filósofos da existência, o Heidegger não é bem um existencialista, mas os filósofos da existência são mal interpretados quando eles falam de escolha. Porque escolha, nesse caso, não é escolher no sentido de livre-arbítrio. Escolha, nesse caso, significa responsabilizar-se, apropriar-se. Eu posso me apropriar do fato de que eu sou gay. Isso que é uma escolha pro existencial, pra filosofia existencial. Eu escolho ser gay. Não é que eu escolho ser gay no sentido de, eu decidi ser gay. Não, eu escolho ser gay no sentido de que eu escolho me responsabilizar e me apropriar e me assumir nessa possibilidade. Por isso, cuidado. Quando vocês ouvirem um filósofo existencial falar de escolha, ele não está falando de escolha no sentido de liberdade da vontade. Ele está falando de escolhas no sentido de se apropriar de possibilidades. É por isso que o Sartre, né, por exemplo, ele fala que nós escolhemos o nosso nascimento. Eu escolhi nascer no sentido de livre-arbítrio? Não, nem existia como é que eu escolhi nascer. Mas no sentido existencial, sim. Eu escolhi nascer. Por que eu escolhi nascer? Porque eu assumi essa possibilidade. Porque eu me apropriei dessa possibilidade. Eu me aproprio da minha própria existência. E isso que é escolha no sentido existencial. Por isso que escolha no sentido existencial não necessariamente envolve culpa moral. Eu tenho culpa moral de ter nascido? Não. Eu tenho culpa moral de ser gay se fosse pecado, não é? Não. Da mesma maneira, mas eu tenho culpa existencial, porque eu tenho responsabilidade por isso. Porque eu tenho uma dívida comigo mesmo por causa disso. Porque eu tenho o dever de me apropriar dessas possibilidades e fazer alguma coisa a partir disso. Então é por isso que ele fala de ser culpado próprio, de apropriar-se, de responsabilizar-se. Então, de novo, para onde eu mando a flecha, eu me aproprio desse lançar-se, dessa possibilidade que eu assumo. Então, ser resoluto tem a ver com dívida, tem a ver com culpa, tem a ver com responsabilidade existenciais. E aí o Heidegger vai dizer também que o terceiro conceito, eu falei que o primeiro conceito que tem a ver com ser resoluto é projetar-se, o segundo conceito é ser culpado próprio, e o terceiro conceito é calado. Por que calado? Por quê? Vamos pensar naquilo que o Heidegger disse quando ele falou da voz da consciência. O Heidegger fala que nós todos temos uma voz da consciência que nos chama a responsabilidade. E, de novo, eu estou distinguindo, não é moral. E a gente tem uma voz da consciência moral. A voz da consciência moral, ela não é calada. Ela até fala demais, né? Se você tem um conceito na psicanálise de superego, que é uma instância moral censuradora, então ela vai te censurar se você pensar em fazer algo errado. Na religião, a gente tem um senso moral também, na moralidade. Então, a ideia é de que nós temos uma consciência moral. Essa consciência fala pra gente, não faz isso, faz aquilo outro. Só que não é disso que o Heidegger está falando. O Heidegger está falando de uma consciência que ela é silenciosa, porque ela só te chama a responsabilidade, mas ela não fala o que você tem que fazer. Consciência moral, ela só diz assim, se responsabilize. Mas aí se eu pergunto para consciência moral não, para consciência existencial, o que eu devo fazer? Ela só vai dizer, não importa o que você vai fazer, mas se responsabilize. Eu já disse também que isso não significa que o Heidegger ensine uma doutrina chamada de decisionismo. Heidegger nunca disse que não importa as escolhas que você faz, só importa que elas sejam autênticas. Por quê? Quando eu falo que a consciência existencial só diz faça uma escolha autêntica, não importa qual seja, eu não vou te dizer, eu estou dizendo só no sentido de que ela não vai te dizer qual é. Mas isso não significa que não existam escolhas que são mais válidas ou menos válidas do que outra, no sentido ético,
no sentido moral. Heidegger não era um subjetivista moral, um relativista moral. O que ele está dizendo é, até para suas escolhas serem éticas, elas precisam primeiro ser autênticas. E aqui nem é autêntico, né? Talvez a melhor palavra seja apropriadas, né? Para que você seja ético, primeiro você precisa se responsabilizar. Para que você seja ético, primeiro você precisa se apropriar-se. Então, talvez a sua consciência moral ela vai te dizer qual é a escolha certa. Mas antes de você tomar uma escolha moral, você precisa fazer uma escolha existencial. Não tem escolha moral sem escolha existencial. Então, o Heidegger não está dizendo que qualquer escolha é válida. O que o Heidegger está dizendo é que não existe escolha moral sem primeiro uma escolha existencial. Não existe ética sem responsabilidade primeiro. Então, é calado nesse sentido, porque a consciência moral não vai te dizer o conteúdo da sua escolha. Isso quem vai te dizer é a moral, é a ética. Ela vai só te dizer que você deve se responsabilizar por essa escolha. Por isso é calado, por isso é silencioso. E também é calado num outro sentido, porque envolve o quarto conceito, que é o conceito de angústia. Então é calado porque... O que é angústia? Para o Heidegger. Angústia tem a ver com liberdade. Angústia tem a ver com nada. Porque se a consciência não te diz o que você deve escolher de maneira clara, isso significa que você está diante da responsabilidade da liberdade. A consciência existencial não vai te falar escolha psicologia como seu projeto de vida. A escolha existencial vai falar escolha. Aí você vai falar, não, mas deixa outras pessoas escolherem por mim. A consciência existencial vai falar, não pode ser. Deixa a Bíblia escolher por mim, vou lá procurar na Bíblia. Deixe Deus escolher por mim. Deixe meu professor escolher por mim. Deixe as teorias da ética, da moral escolherem por mim. Não. Você tem que escolher primeiro. Mesmo se você for escolher as teorias da ética, então escolha primeiro as teorias da ética e depois faz o que a ética manda. Mesmo se você for escolher o que a Bíblia manda, primeiro escolha a Bíblia, depois o que ela manda. Então tome uma escolha primeiro. Não terceirize sua responsabilidade. Você é o senhor da sua vida. Isso é angustiante, né? Porque você está diante de nada. É muito mais fácil quando as pessoas falam pra gente. É muito mais fácil quando a gente tem um norte claro. Só que a vida a gente tem que lidar com a incerteza. Né? É muito comum que a gente busque muita certeza, né? Então, assim, sei lá, para eu decidir que profissão eu vou fazer, minha mãe vai me contar qual que é. Aí eu posso confiar, não preciso ter angústia. Para eu escolher que religião eu vou seguir as religiões dos meus pais, não preciso ter angústia, eles escolheram por mim. Se eu vou escolher o que eu vou fazer da minha vida, eu vou seguir o que a Bíblia fala, não preciso ter angústia, né? Foi revelado por Deus, por que eu teria angústia? Se eu vou escolher alguma coisa, se eu vou escolher quem eu vou namorar, é muito fácil eu escolher quem eu vou namorar, porque meu psicólogo falou que essa é a melhor pessoa. É muito fácil eu escolher que profissão eu vou seguir, porque meu terapeuta ocupacional disse que é aquela. Porque outro escolheu por mim. Não precisa ter angústia, porque se a escolha estiver errada, é culpa da pessoa. Acontece que toda escolha envolve risco e incerteza. E você vai ter tomado uma escolha só quando você falar assim, eu assumo os riscos e a incerteza. Você nunca vai ter certeza de quem é a pessoa certa para você. Você nunca vai ter certeza de que essa é a profissão que você deve seguir. Você nunca vai ter certeza de nada, a vida não te dá certezas. Só que você tem que escolher. Até quando, né, outras pessoas irão escolher por você? Isso que o Heidegger chama de agente, ou de impessoal. O agente ou impessoal é quando os outros estão escolhendo pela gente. Só que agora, o Heidegger está dizendo, quando a gente pensa no ser resoluto, no projetar-se, em ouvir a voz da consciência existencial, essa voz silenciosa que não vai te dizer nada, porque ela não vai tomar o seu lugar. Ela não vai tomar o lugar, porque ela é você mesmo te chamando a escolher. Por isso que é calado, né? Por isso que é calado. Não te diz o que é para fazer. Porque se te dissesse, a escolha não seria sua. Então, assim, é angustiante. Então, por isso que o conceito de ser resoluto envolve esses elementos. O projetar-se, o lançar-se em possibilidades, o ser culpado próprio, estar em dívida sempre com si mesmo, consigo mesmo, uma dívida que te coloca a se apropriar de quem você é, assumir a responsabilidade de quem você é calado, porque não te diz o conteúdo do que você deve escolher, e é angustiante, porque só cabe a você a liberdade de fazer essa escolha. E não existe nada dizendo qual é a escolha certa.
Toda escolha envolve riscos. Isso é importante, né? Pessoas, por exemplo, que têm TOC ou transtornos de ansiedade têm muita dificuldade de pensar escolhas, né? Porque eles pensam muito nessa angústia, nessa incerteza, mas toda escolha é incerta, toda escolha é angustiante, toda escolha envolve incerteza. E aí o Heidegger vai trazer um outro conceito também muito importante, que é o conceito de dejecção. O conceito de dejecção tem a ver com o conceito de estar lançado. Então vamos pensar de novo no exemplo da flecha, né? Eu lanço a flecha, mas nós fomos lançados no mundo que já estava aí, no mundo que nós herdamos. Até a flecha, se ela for lançada, já existe o alvo, ela é puxada para trás num arco, num espaço, num lugar. Nosso lançar-se no mundo, né, ele está associado com o fato de que nós já somos jogados dentro de algo. É como se tivessem tacado a gente aqui no mundo e vive aí. Então, as nossas escolhas, todas as nossas escolhas estão também dentro de um horizonte. Eu não posso escolher qualquer coisa. Por exemplo, eu não tenho o poder, por exemplo, de agora escolher ser Deus. Eu não tenho como escolher isso. Eu não posso escolher agora sair voando. Eu não posso escolher agora viajar para o Japão, porque nem tem dinheiro para isso, não tem como. Eu não posso escolher agora ir morar em Marte. Então o Heidegger nunca teve uma noção de escolha ingênua. Heidegger nunca propôs que a gente pode escolher qualquer coisa, faz o que você quiser, a vida é sua, você se determina. As nossas escolhas se dão dentro do horizonte do mundo que a gente foi lançado. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo agora. Se eu tiver nascido na Palestina, ali na faixa de Gaza, está acontecendo a guerra, o meu horizonte, campo de possibilidades vai estar reduzido. E eu vou ter que escolher dentro do que é possível ali. Então, assim, se eu estou num país que está em guerra, que está sofrendo atentados de um outro país, que alguns caracterizam como genocídio, muitas mulheres e crianças estão morrendo, e eu estou vivendo dentro desse contexto, as minhas escolhas dentro desse contexto têm um limite, não é fácil, não posso fazer o que eu quiser, estou desesperado, tem poucas possibilidades que eu posso assumir. Então essas duas coisas são importantes sobre o Heidegger. Heidegger nunca disse com escolha que a gente pode decidir o que a gente quiser e que a escolha fosse livre-arbítrio. Para o Heidegger, a escolha é só assumir possibilidades, até se isso for o que está determinado pela nossa natureza, o que está determinado pelo ambiente. O determinismo não é incompatível com a filosofia de ser e tempo, por mais estranho que isso pareça, não é. Vou repetir, isso é polêmico, mas o determinismo físico, vamos pegar aqui, não é incompatível com a filosofia existencial de ser e tempo. Porque escolha em ser e tempo não é escolha no sentido de livre-arbítrio. Mesmo se não existir livre-arbítrio, mesmo se nossas escolhas todas forem determinadas pela física, o que importa para o Heidegger é que nós temos a capacidade de assumir possibilidades. Não importa se eu assumir essa possibilidade porque estava determinado pela física. Existe um leque de possibilidades e eu assumo uma dessas possibilidades. Agora, se eu assumir essa possibilidade, porque minha genética determinou isso, não é incompatível com a filosofia de ser e tempo. Por isso também a filosofia de ser e tempo não é incompatível com o determinismo da psicanálise, porque qual que é a questão de ser e tempo? Ser e tempo não discute questões se existe determinismo na física, na psicanálise. O que ser e tempo ser incompatível é com o determinismo existencial, com a ideia de que nós não temos uma existência capaz de assumir possibilidades. Então isso é importante. Nós estamos lançados no mundo e é claro que as nossas escolhas vão estar, o nosso leque de possibilidades vai estar limitado num certo campo, numa certa esfera. Então o Heidegger diz assim, né? Estando dejectado, ou seja, estando lançado, jogado no mundo, o Dasein é certamente abandonado a si mesmo e entrega seu poder ser como ser no mundo. Eu dei aquele exemplo, né? É claro, a gente não existia antes, alguém enfiou a gente aqui. Talvez existia, não sei. Algumas pessoas podem achar que a gente tem uma alma, que já existia antes de nascer no corpo. Mas aqui é uma metáfora. É como se alguém pegou, tacou a gente aqui no mundo e se vira, faz aí o que for fazer. E por isso que ele fala, a gente está abandonado aqui. Abandonado em que sentido? É que só eu posso decidir pela minha vida. Eu fui lançado aqui, agora eu tenho que me virar. Eu não tenho que ficar terceirizando a responsabilidade para outras pessoas. Dejectado, o Dasein é repetido ao mundo. Eu fui lançado no mundo, que já está dado aí. Eu nasci aqui, com um monte de significado já colocado, numa sociedade, numa cultura. Disseram para mim quem eu sou, o que eu devo ser, o que eu devo fazer, como eu devo viver. Eu nasci aqui. Remetida ao mundo. E existe factualmente com outros. Eu não estou sozinho.
Eu tô numa sociedade, eu tô num mundo compartilhado. Então as minhas escolhas, o meu leque de possibilidades vai ser delimitado pelo mundo onde eu estou, pelos significados. Se eu nasço numa cultura ocidental, então eu tenho certas possibilidades, tenho uma certa liberdade de escolher certas carreiras, certos empregos. Se eu nascesse, por exemplo, na Coreia do Norte, talvez o meu leque de possibilidades fosse outro. Na Coreia do Norte eu tenho a possibilidade de viajar para outro país, fazer viagens pelo mundo, me tornar um grande turista? Talvez não. Na Coreia do Norte eu teria a possibilidade de me tornar youtuber, gravar vídeos aqui para vocês? Não, mas eu teria outras possibilidades que é dado por aquele contexto. Se eu nasço, por exemplo, na faixa de Gaza, eu tenho um outro leque de possibilidades. Se eu nasço, por exemplo, em outro tempo histórico, sei lá, eu nasci na sociedade vitoriana, sou uma mulher na sociedade vitoriana. Eu nasci na América Latina como um escravo africano. Meu leque de possibilidades muda a depender do mundo onde eu estou. E esse mundo é um mundo compartilhado. O problema, que o Heidegger vai dizer aqui, ó, é que, de pronto e no mais das vezes, o si mesmo está perdido em agente. Ele se entende a partir das possibilidades de existência que cada vez tem curso no dia de hoje, no mediano ser interpretado público do Dasein. O que é o agente? É o outro. O que o outro colocou, eu me delimito ali. Então, quando a gente... É bem interessante que a gente fala a gente, né? Quando a gente escolhe a partir daquilo que já está posto, nós estamos perdidos nesse agente. O nosso leque de possibilidades fica muito mais limitado. E não só o nosso leque de possibilidades fica muito mais limitado, que as escolhas que a gente assume dentro desse leque não é a gente que escolheu. Escolheram pela gente. Então, sei lá. Se eu faço psicologia, porque minha mãe chegou e falou assim: meu filho, era meu sonho que você fizesse psicologia. Eu falo: mãe, vou escolher psicologia porque a senhora quer, então. Perdido no agente. Se eu nasci, né, trans, vamos supor que eu seja uma mulher trans, mas eu vivo como homem porque me disseram que eu sou homem, um médico foi lá e disse que eu sou homem, minha família disse que eu sou homem, minha família disse que eu devo ser homem, e eu falo, você é homem por causa disso. Agente, tô perdido no agente. Nem precisa ser isso, pode ser o contrário também, né? Se eu escolho que eu tenho que ser parte do movimento LGBT, porque eu sou gay, todo gay tem que dar suporte ao movimento LGBT. Se eu penso de uma determinada maneira, porque a filosofia ideológica que eu sigo é dessa forma, tô perdido no agente. Se eu acho que eu tenho que defender, por exemplo, a Coreia do Norte porque eu sou comunista, e eu defendo porque eu sou comunista, perdido no agente. Se eu sou de uma religião porque eu herdei dos meus pais, perdido no agente. O conteúdo não importa, o que importa é a sua postura diante daquilo. Porque você pode ser comunista e escolheu ser comunista porque você se apropriou e se responsabilizou por essa escolha. Mas você pode ser comunista porque você assumiu a possibilidade que já estava colocada, você terceirizou. Não foi você que se apropriou disso. Né? Então, o que importa para o Heidegger aqui pensar é que geralmente a gente não escolhe por a gente mesmo. A gente escolhe por aquilo que põe, por aquilo que coloca. E esse aquilo que coloca é o agente. Então, geralmente, as nossas possibilidades estão limitadas pelo que já está posto pelo outro, pela cultura, pela linguagem, pela sociedade, pelas ideias. Tanto a gente assume possibilidades com base naquilo que a gente herdou e assumiu acriticamente. Então é por isso que ele fala, né, que até a nossa compreensão, a maneira como a gente interpreta o mundo, geralmente é a partir daquilo que já estava colocado, daquilo que já foi posto. Então isso que ele quer dizer quando ele fala que nós geralmente estamos perdidos no agente. Isso é bem curioso, né? Ele fala até que é o que tem a ver com mediano, né, e público. Mediano na média todo mundo pensa assim, na média todo mundo faz assim. Na média, todo mundo tem que acordar de manhã e ir para o trabalho. Na média, todo mundo tem que ter um emprego e estudar. Na média, todo mundo tem que ter sua religião. Na média, todo mundo tem que casar algum dia. Na média, todo mundo tem que ter seus filhos. Na média, todo mundo tem que defender tal e tal ideia política. Na média, na média, na média. Então, esse é o agente, né? A maioria das vezes, quem a gente é não é o que a gente apropriou-se, mas é aquilo que disseram pra gente que a gente é.
O outro constitui quem eu sou. Então, o grande outro, a gente vai usar um termo do Lacan, o grande outro, que é esse agente, que é a linguagem, a cultura, as normas sociais, constitui quem eu sou. Então, quando alguém pergunta quem você é, eu sou aquilo que fizeram de mim. Isso que é a resposta de alguém perdido no agente. Quem você é? Eu sou aquilo que fizeram de mim. Quem você é? Eu sou cristão. Por que você é cristão? Porque fizeram isso de mim. Quem que você é? Eu sou psicólogo. Por que você é psicólogo? Porque fizeram isso de mim. Eu sou comunista. Por que você é comunista? Porque fizeram isso de mim. Então, o agente determina quem eu sou, o si mesmo. Então, quando o si mesmo é constituído pelo agente, nós temos essa questão do impessoal, que é o que o Heidegger está comentando aqui. Quando a gente pensa, então, nas nossas decisões e escolhas existenciais, geralmente o outro, a linguagem, a cultura, a sociedade, decidem por nós. E na medida em que as minhas decisões são aquilo que me constitui quem eu sou, isso significa que, no geral, quem eu sou não é quem eu escolhi ser. Eu sou aquilo que fizeram de mim. Então, na existência imprópria, ou seja, na existência em que eu não me aproprio de mim mesmo, eu sou aquilo que fizeram de mim. É por isso que o Sartre usa essas expressões. O que acontece? Na existência imprópria, ou seja, na existência na qual eu não me aproprio de quem eu sou aquilo que fizeram de mim. Então, Heidegger diz: o ser resoluto, no qual o Dasein retorna a si mesmo, abre as possibilidades cada vez factuais do existir próprio, a partir da herança que esse existir assume como dejectado. O retorno resoluto à dejecção traz consigo uma entrega de possibilidades sobrevindas por tradição. Tem vários conceitos importantes para a gente pensar, mas aqui, primeiro, Heidegger vai falar, então, retorne para si mesmo. Então, vamos pensar aqui, eu existindo de maneira imprópria. Eu estou existindo sendo aquilo que os outros fazem de mim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar a mim mesmo. Quando eu me retorno, quando eu me volto para mim mesmo, aí eu vou passar a fazer o que o Sartre fala, né? Eu vou passar a ser o que eu faço do que os outros fazem de mim. Então, como que eu passo a ser o que eu faço do que os outros fazem de mim? Eu vou assumir, me apropriar da herança, ou seja, vou me apropriar daquilo que os outros estão fazendo de mim, e vou fazer alguma coisa a partir disso. Eu vou assumir essa herança, vou me apropriar dela, mas eu vou me apropriar de maneira criativa. Então, o que o Heidegger está chamando aqui de tradição é o que eu herdo quando eu nasço no mundo. Eu herdo uma tradição. O que é uma tradição? É um conjunto... definição de tradição por Heidegger. Tradição é um conjunto de interpretações sedimentadas que eu herdo. Tradição é um conjunto de interpretações sedimentadas herdadas. Então, eu nasço no mundo que já tem um conjunto de interpretações sedimentadas herdadas. Essa analogia da sedimentação é a analogia das camadas geológicas. Então, eu estou aqui no século XXI, estou num planeta que ao longo do seu desenvolvimento houve várias sedimentações, várias camadas, até chegar no hoje. E eu vivo sobre essas camadas. A história também é assim. A história do Ocidente é uma sedimentação de interpretações. A história da minha vida é uma sedimentação de interpretações. A história da minha família é uma sedimentação das interpretações. A história da minha cultura é uma sedimentação de interpretações. E eu fui jogado nesse meio. Por isso que entra a dejecção. Eu fui jogado. Mas eu fui jogado de um jeito que eu fui abandonado a mim mesmo. E o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente ficar aqui jogado e assumir de maneira acrítica essas interpretações e viver de acordo com elas. Mas eu posso assumir essa herança de uma outra maneira. Não tem como eu abandonar essa herança. Não tem como eu jogar fora essa tradição. O Heidegger vai falar, lá no início de Ser e Tempo, ele vai introduzir um conceito que é muito interessante, eu acho que é no parágrafo de número 6 de Ser e Tempo, vou dar uma conferida aqui, que quando ele vai iniciar Ser e Tempo, ele vai falar
que é necessário uma tarefa de destruição, destruction, da história da ontologia. Essa história da ontologia é a tradição sedimentada que foi recebida pelo filósofo. O filósofo também recebe uma tradição. Quando você vai estudar filosofia, você descobre que você herdou uma tradição que nem é sua, mas que você herdou. Todo mundo que vai fazer um curso de filosofia descobre isso. Chega lá na filosofia, primeiro ano, você descobre assim: mano, eu vou ser filósofo, mas eu tenho uma herança. O que é filosofia hoje vem de uma construção que vem lá do Platão, que vem lá do Sócrates, que foi construindo sedimentada a chegar no hoje. Até se você for um filósofo analítico que não curte muito a história da filosofia, vamos supor, ainda assim a sua filosofia hoje, ela é resultado de toda uma sedimentação. E aí a questão é, o que fazer com toda essa história da filosofia? O Heidegger fala, destruição. Mas o que é destruição para o Heidegger? Destruição não é jogar fora, não tem como jogar fora. Destruição é desconstrução criativa. É você pegar toda essa história e não assumir ela acriticamente. É você ir batendo o martelo e destruindo os tijolinhos para você ver o que sobra de bom, para você ver o que no meio dos entulhos tem de positivo, para você ir descedimentando. O que o arqueólogo, o que o geólogo, o que essas pessoas fazem? Elas fazem dessedimentação. Mas qual que é o objetivo da dessedimentação? É acabar com tudo? Não. É descobrir artefatos no meio daqueles sedimentos. Então o arqueólogo descobre vasos, cerâmica, que carregam uma narrativa também, que carregam uma história. O geólogo, ou quando você encontra um fóssil no meio da sedimentação, você reconstrói aquela história. Então, qual que é a ideia da destruição? É a destruição do arqueólogo, é a destruição do geólogo, é a destruição de você ir pegando toda essa tradição e criticamente e depurando ela para pegar o que há de positivo nela, para ver as possibilidades positivas que existem ali. Por isso o filósofo faz uma destruição criativa. Uma destruição que não é anulação, que não é eliminação, mas que é uma destruição criativa. E é isso que o Heidegger também fala que a gente pode fazer com outras tradições que a gente herda. Herdei uma tradição ocidental, herdei uma tradição sobre o que é ser homem, herdei uma tradição familiar, herdei uma tradição... O que eu faço a partir disso? Eu só assumo? Ou eu destruo criticamente? Ou eu ressignifico? Ou eu reconstruo? Ou eu reaproprio isso? Você não precisa ser o que fizeram de você. Você pode ser o que você faz daquilo que fizeram de você. E aí o Heidegger usa uma expressão aqui, uma analogia, que é o do entregar a si mesmo essa herança. Né? Vamos pensar o seguinte. Tinha uma coisa que era comum as pessoas fazerem, acho que não é tão comum hoje assim, que vamos supor que eu queria guardar algumas coisas para mim mesmo, né? E aí eu pego vários utensílios ou vários objetos que têm significado importante para mim. Então, sei lá, essa garrafinha tem um significado importante para mim, esse livro tem um significado importante para mim, meu anel tem um significado importante para mim. E aí as pessoas pegavam tudo isso, colocavam dentro de uma caixa, de uma cápsula do tempo, elas iam no quintal, cavavam um buraco, enterravam e deixavam ali. Ou iam numa praça, um lugar importante e deixavam ali. Elas esperavam passar um tempo, 10 anos, 20 anos, e depois de 20 anos elas vão lá, cavam um buraco, pegam e tiram os objetos. E aqueles objetos elas entregam... O que elas fizeram? Elas entregaram para si mesmas, né? Elas entregam esses objetos para si mesmas. A herança é a mesma coisa. Né? Para você entregar a herança para si mesmo, você precisa primeiro se apropriar dela. Como que você vai entregar uma coisa para si mesmo se primeiro você não se apropriou daquilo? Então, para você entregar a caixa para você mesmo, aqueles objetos, você tem que ter se apropriado deles, dado significado para eles e mandado para você. Outro exemplo também, né? Em algumas psicoterapias, você tem a ideia de escrever uma carta para você mesmo. Então, você escreve uma carta e entrega para você mesmo. Ou você entrega naquele momento mesmo, você escreve e lê, ou você guarda para te mandar depois. Mas a ideia é que você se auto-entrega aquilo. Mas para eu me entregar aquela carta, eu preciso me apropriar daquela carta. O que o Heidegger está dizendo? Qual que é o uso criativo da tradição? Eu não vou jogar fora a tradição, eu vou pegar ela para mim. Só que eu vou ressignificar ela e entregar ela ressignificada para mim mesmo. Essa analogia que ele está usando aqui é uma analogia bem interessante. Então, você não vai ser quem você é jogando fora tudo. Você pode não gostar de ter nascido numa sociedade cristã,
Mas você não vai conseguir não ser cristão enquanto você não se apropriar disso também. Enquanto você não entender que o ser cristão também fez parte da sua história. Que ser cristão faz parte da sociedade que você vive. E que você pode ressignificar isso. Até para escolher ser ateu, para escolher ser islâmico. Mas primeiro você precisa se apropriar de quem você vem sendo até aqui e de onde você nasceu. Para eu me apropriar disso, né, então eu preciso assumir aquilo para mim. Preciso assumir que eu nasci numa sociedade que é assim. Eu preciso assumir que eu nasci numa religião que é assim. Eu preciso assumir que eu nasci num mundo de significados que é assim. E eu só consigo modificar isso a partir do momento que eu assumo isso. Por isso, não dá para ser um revolucionário que não se apropria dos aspectos positivos da sociedade em que se vive. Não dá para fazer revolução sem apropriação. Não dá para ter mudança sem apropriação. Então, não dá para negar o seu passado. E você só consegue se lançar para o futuro se apropriando do seu passado. Se apropriando de tudo aquilo que vem fazendo ser quem você é. Mas aí, ao invés de você deixar que essas coisas façam ser quem você é de maneira passiva, você agora decide que você vai fazer algo a partir disso. Talvez o que as pessoas fizeram com você agora na sua vida foi ruim. Talvez pessoas te prejudicaram. Talvez você passou por violências na sua vida. Mas você precisa se apropriar disso que aconteceu com você para você dar outro sentido. Você não vai conseguir se lançar para o futuro, dar novo sentido, se você não se apropriar da sua história. Como que eu vou ser uma pessoa que superou as angústias, os traumas do passado, se eu não aceito esses traumas como parte de mim? Se eu só rejeito, se eu só elimino, não vai dar certo. Eu preciso me apropriar. Eu preciso me apropriar da tradição que eu herdei e até reconhecer que existem aspectos positivos nela, mesmo que eu não goste, que existem aspectos positivos em eu ser parte de uma sociedade cristã, capitalista, que seja, mas que tudo isso me constitui, me forma, faz ser quem eu sou. Então Heidegger vai dizer assim, o ser resoluto constitui cada vez um legado transmitido por tradição. Quanto mais propriamente o Dasein se resolve, ou seja, decide, isto é, quanto mais se entende sem ambiguidade a partir de sua mais própria e assinalada possibilidade no adiantar-se para a morte, tanto mais inequívoco e não contingente é o encontrar por escolha a possibilidade de sua existência. Então, o que o Heidegger está dizendo? Quanto mais eu me aproprio e busco compreender aquilo que eu herdei, porque assim, se você não entende a sua história, se você não compreende o seu legado, como que eu vou, por exemplo, me opor à minha tradição cristã se eu nem sequer entendo essa tradição que eu herdei? Como que eu vou me modificar se eu nem sei o que é o legado que eu recebi? Então, quanto mais você busca olhar criticamente, fazer essa destruição crítica da tradição, quanto mais você busca, por exemplo, filósofo, para fazer boa filosofia, mesmo que ele queira ir contra toda a tradição filosófica, ele precisa entender essa tradição para ele fazer uma boa crítica. Então, para você fazer uma boa crítica àquilo que te formou, você precisa entender aquilo que te formou. Quanto mais você tem clareza sobre isso, quanto mais você tem clareza sobre as coisas que te influenciam, porque também se você não tem nem consciência do que te constituiu, como que você vai reconstruir isso em você? Se você não tem consciência da sua história, do legado que você recebeu, das heranças, sejam boas ou ruins, que você herdou dos seus pais, dos seus familiares, da sua sociedade, se você não tiver clareza sobre isso, menos clara vai ser as suas escolhas, mais obscuras serão as suas escolhas. Quer fazer escolhas claras, quer fazer escolhas conscientes, seguras, tenha clareza daquilo que te formou. Heidegger vai dizer assim, somente o ser livre para a morte dá ao Dasein pura e simplesmente seu alvo e empurra a existência em sua finitude. A finitude, apreendida, tira a existência da interminável multiplicidade de possibilidades de bem-estar, facilidade e responsabilidade que se oferecem de imediato e conduz o Dasein à singeleza do seu destino. Designamos assim o originário gestar-se do Dasein, que reside no ser resoluto próprio, gestar-se em que o Dasein livre para a morte se entrega a si mesmo por tradição. Numa possibilidade herdada e, no entanto, escolhida. Olha aqui quantos conceitos interessantes. Um conceito que é muito importante para o Heidegger é o conceito de morte.
Eu já expliquei que morte por Heidegger não é morte biológica, é o fechamento do leque de possibilidades. Mas pense o seguinte, se não fosse a morte, se não fosse a finitude, se não fosse a ideia de que o leque fosse se fechar, você poderia se desculpar de não assumir escolhas. Porque você poderia falar assim, eu não preciso me decidir agora, eu posso viver de acordo com aquilo que está colocado, eu posso ser o que os outros fazem de mim. Um dia eu mudo, um dia eu me importo com isso, não preciso me importar com isso agora, deixa isso para depois. Dá muito trabalho. Tem como não, viu? Porque o leque pode se fechar a qualquer hora, a morte é iminente. Você pode morrer a qualquer momento. Por isso Heidegger está falando que a existência própria é uma postura diante da vida. É uma postura. De novo, vamos fazer uma analogia aqui com a religião, né? Com a ideia da volta de Jesus. Muitos cristãos têm essa ideia, Jesus vai voltar. E qual que é a ideia da volta de Jesus? Eu preciso estar preparado a todo momento, porque ele pode voltar a qualquer momento. Eu não sei a hora, não sei o dia em que Cristo virá, mas eu sei que ele vem. Se eu sei que ele vem, eu mudo minha postura. Tem um pessoal de um centro, acadêmico que fez uma série sobre Heidegger. Eu vi uma das pessoas comentando isso lá, não vou lembrar o nome agora, dessa comparação com a volta de Jesus. Qual que é a ideia? Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. O que eu posso fazer então? Esperar ele como se ele pudesse voltar agora. Não sei se ele vai voltar daqui 2000 anos, daqui 5 dias. Isso é uma comparação. Não estou dizendo que eu sou cristão, que eu acho isso. Mas o que os cristãos pensam? Eu tenho que estar preparado porque pode ser a qualquer momento. A morte também é isso. Então, o que o Heidegger está dizendo é que quando você entende a noção de morte, você muda a sua postura. Porque não importa quando você vai morrer, o que importa é a sua postura diante da morte. Não importa quando Jesus vai voltar, mas se você pensa que a vinda dele pode acontecer a qualquer momento, você vai viver como se cada dia fosse o último dia. Então, você tem que viver como se cada dia fosse o último dia. Se cada dia fosse o último dia, você ia falar assim, eu vou continuar fazendo o que os outros falam para eu fazer. Eu vou continuar sendo o que a cultura manda eu fazer. Não. Se hoje é seu último dia de vida, viva como se hoje fosse seu último dia de vida. Decida-se, responsabilize-se. Não tem amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, a nossa morte, a nossa finitude revela a urgência de uma escolha. De uma entrega a si mesmo. E olha que legal, ele fala que entregar a si mesmo à tradição, embora seja herdar uma tradição, é ao mesmo tempo uma escolha. Por que é uma escolha? Porque é um apropriar-se. Você não herda passivamente a tradição, você se apropria dela criativamente. E aí o Heidegger vai introduzir aqui alguns conceitos que são 3 palavras no alemão, que elas são muito parecidas, é um trocadilho, mas no português não fica claro, porque no português essas palavras não são parecidas. São 3 palavras que no alemão são parecidas, eu não sei alemão, então eu vou pronunciar talvez um pouquinho errado, mas a gente tem a palavra para historicidade, que é Geschichtlichkeit. Então é muito difícil falar, né? Geschichtlichkeit. Tem uma palavra para destino, que é Geschick. E tem uma palavra para gestar, que é Geschehen. O que importa pra gente aqui, né? Eu não vou ficar arriscando pronunciar essas palavras, é que essas 3 palavras são parecidas, né? A primeira palavra significa historicidade, a segunda palavra significa destino, e a terceira palavra significa gestar. Então, no alemão, isso vira um trocadilho. Pra gente não fica claro que é um trocadilho que o Heidegger está fazendo entre essas 3 palavras, que ele vai falar que estão relacionadas. Então, vamos pensar cada uma, né? Nós temos a historicidade, nós somos seres de narrativa, nós temos um destino, eu vou explicar essa noção de destino, e nós temos um gestar, um acontecer. Vamos pensar cada uma. Primeiro, historicidade. Então, primeiro a gente tem o termo historicidade, né, que se refere ao fato de que nós somos seres de narrativa. O segundo termo tem a ver com gestar-se, que também significa acontecer no alemão. Mas gestar é uma palavra legal, porque no português a gente tem uma analogia, né, com o gestar da gestação, né? Então, digamos assim, que à medida que a gente se constitui, a gente está se gestando. Então, na medida em que eu me constituo, é como se eu estivesse me formando, gestando quem eu sou. E esse gestar vai terminar com a minha morte, né? Que é quando eu me completo, quando está completo quem eu sou. Então, a gente pode imaginar uma analogia com o gestar de um bebê, né? O bebê é gestado no ventre da mãe,
e ele nasce, ele fica pronto para nascer. No caso, a gente fica pronto para morrer, né? Porque a gente se completa, a gente se torna quem a gente é quando a gente morre, porque aí sim, no ciclo da nossa existência se completou. Então, digamos assim, que a vida é como um gestar. A vida é um nascimento. A gente está nascendo, está se formando a todo tempo. Então, a gente se gesta numa narrativa. O gestar-se é um acontecer narrativo. E aí nós temos uma outra palavra, né, que é a palavra destino. E essa palavra destino tem a ver com a ideia de envio. Então, por exemplo, né, se eu escrevo uma carta e eu entrego para um carteiro, essa carta está sendo enviada a um destino. Então, essa carta está sendo levada para ser entregue em algum lugar. Da mesma maneira, se eu puxo a flecha para acertar um alvo, eu estou enviando essa flecha para o alvo que eu pretendo. Então, na existência, quando o Heidegger usa a palavra destino, ele está pensando nesse alvo que a gente se projeta. Destino aqui não é aquele sentido de destino da mitologia, né? Como se fosse um fatalismo. Aquela ideia de que a gente está destinado a um desfecho final. Não, esse destino, na verdade, é um destinar-se. A gente se destina, a gente se projeta, a gente se direciona, a gente direciona a nossa trajetória existencial. Trajetória é um termo legal também, né? Quando a gente aponta a flecha, ela vai seguir uma trajetória até atingir o alvo. Quando eu envio uma carta, ela vai ser endereçada para algum destino e eu então direciono a trajetória dessa carta. Né? Se a gente pensasse no aviãozinho, né? Tem aquele programa do Silvio Santos que ele pega uma nota e taca o aviãozinho, ele direciona a trajetória do aviãozinho para ele atingir o alvo na plateia. Então, da mesma maneira, quando eu tenho um projeto de vida, eu direciono a minha trajetória de acordo com esse projeto. Só que o Heidegger vai falar que esse destino não pode ser pensado só de maneira isolada. Então, assim, não tem como eu pensar o meu projeto existencial sem pensar ele dentro de um contexto social, dentro de um contexto comunitário. Não tem como eu pensar o meu projeto de existência, então, sem pensar ele nesse contexto mais amplo. Porque, por exemplo, se eu pensar assim, meu projeto de existência é ser psicólogo, mas eu só posso ser psicólogo se eu vou atender pacientes, se eu vou contribuir com a sociedade fazendo isso. Então, e eu só posso ser psicólogo dentro de uma sociedade que faz sentido ter psicólogo, que existem transtornos mentais ou experiências psicológicas difíceis, que as pessoas procuram ajuda psicológica. Então, esse projetar-se não tem como se dar isolado. Esse projetar-se se dá numa comunidade. E a comunidade pode ter um projeto comum, porque nós participamos de um destino comum. É nesse sentido que o Heidegger vai dizer que o destino é o precursor se entregar ao aí do instante que reside no ser resoluto. Ou seja, o precursor tem a ver com decisão antecipadora, é um se entregar, é entregar a si mesmo uma herança, um legado, no aí, ou seja, no contexto em que a gente está, no instante que reside no ser resoluto. Ou seja, neste momento, no hoje, no agora. Né? Eu só posso me decidir pelo agora. Né? O decidir é sempre imediato, decidir é sempre iminente. E ele se dá num aí, num mundo, num contexto que já está colocado. Então, eu só posso me projetar num contexto compartilhado. O Dasein se gesta no ser com os outros. Então, a gente só se gesta como se a gente estivesse no mesmo ventre compartilhado com outras pessoas. É como se o mundo estivesse grávido de gêmeos ou de vários gêmeos, né? Todos gestando-se juntos. E todos, então, podem partilhar de um destino comum. Aqui é importante, né, aqui é um pouco polêmico, porque o Heidegger vai falar, então, de destino comum, de luta comum, e a palavra no alemão, né, que é Kampf, é uma palavra que foi usada depois pelo nacionalsocialismo, e essa ideia de destino comum depois provavelmente foi interpretada pelo próprio Heidegger como uma expressão de um destino comum do povo alemão, né? Então, o povo alemão poderia ter o seu destino comum no nacionalsocialismo, mas é importante a gente dizer, isso aqui é importante. Heidegger, quando escreveu Ser e Tempo, ainda não tinha esse sentido nacionalsocialista. Ser e Tempo é de 1927, o Heidegger vai se envolver com o nazismo depois da década de 30. Então, quando o Heidegger se envolve com o nazismo, ele vai reinterpretar os conceitos da sua filosofia à luz da visão política que ele passou a adotar. Então, ele vai entender assim, olha, existe um destino comum para o qual se projeta a nação alemã, que era o nacionalsocialismo. Mas é importante dizer que mesmo se o Heidegger tivesse usado o sentido comum, o destino comum para aplicar ao nacionalsocialismo, isso não significa que o conceito de destino comum seja nacionalsocialista, porque é importante a gente diferenciar a forma e a matéria do conceito.
que é isso? A forma é a estrutura do conceito. A matéria é o conteúdo que a gente usa para preencher esse conceito. A analítica existencial do Heidegger, geralmente, ela é formal. Ou seja, ela só mostra a estrutura. O conteúdo da estrutura ele pode ser preenchido de diferentes maneiras. Então, por exemplo, o Heidegger fala de decisão existencial. Essa decisão existencial, essa decisão por si mesmo, ela só tem a forma da decisão, ela não diz o conteúdo. O que você vai decidir? Você vai decidir ser psicólogo? Você vai decidir ser engenheiro? O conteúdo Heidegger não fala, o Heidegger fala da estrutura. Da mesma maneira, em Ser e Tempo, no livro Ser e Tempo, como Ser e Tempo é um livro de forma, análise formal, o Heidegger nunca vai falar conteúdo. Então, por exemplo, quando o Heidegger fala de destino comum, qual que é o destino comum? Não o diz. Por que ele não diz? Porque o conteúdo vai ser preenchido pelo Dasein. O Heidegger nunca vai dizer qual que é o conteúdo. O conteúdo é sempre preenchido pelas escolhas que uma pessoa faz, pela sociedade em que ela vive concretamente. Então, assim, o Heidegger, infelizmente, ele preencheu isso daqui com o nacionalsocialismo. O Heidegger preencheu o seu destino comum com o nacionalsocialismo. Mas isso não significa que nós tenhamos que preencher da mesma maneira ou que o conceito implique nisso. Então, a matéria, o conteúdo que o Heidegger preencheu o conceito depois na vida dele é um problema da pessoa Heidegger. Agora, a estrutura do conceito não envolve nacionalsocialismo. A estrutura do conceito pode até envolver um projeto comunista, pode até envolver um projeto liberal, pode até envolver um projeto conservador, pode envolver projetos de todos os campos políticos. E pode envolver nenhum projeto político. Talvez o destino comum pode ser pensado o destino comum de uma comunidade indígena. O destino comum pode ser pensado o destino comum compartilhado por pessoas de um certo grupo, de um certo momento, de um certo tempo. Então, quem que vai definir o destino comum? O conteúdo do destino comum vai ser cada comunidade. Cada comunidade vai preencher isso de uma maneira. Infelizmente, Heidegger preencheu com o nacionalsocialismo, mas isso não significa que necessariamente o conceito implique que tem que ser preenchido assim. Né? Lembramos que Ser e Tempo é um livro de análise existencial, estrutural e formal. Não discute matéria, não discute conteúdo. Então, nunca vocês vão ver o Heidegger discutindo conteúdo. Ele vai discutir a estrutura, a forma. Conteúdo, ele teve lá na vida dele os conteúdos que ele preencheu os conceitos. Agora, a matéria do conceito não é necessária. O próprio Heidegger diz isso várias vezes em Ser e Tempo. Minha análise não tem conteúdo psicológico, minha análise não tem conteúdo antropológico, minha análise não tem conteúdo político, porque eu estou analisando só a estrutura. O conteúdo é outra questão. Talvez em outro livro, outra obra, eu poderia discutir conteúdo, mas nesse livro eu não estou discutindo conteúdo. Então, infelizmente, Heidegger preencheu aqui com o conteúdo errado. Não significa que o conceito, na sua estrutura formal, dependa desse conteúdo. Então, eu vou dizer, eu já caí nessa mentira algumas vezes, né? De que algumas pessoas, como Emmanuel Faye, vão falar assim que o Heidegger, na sua filosofia, é essencialmente nacional-socialista. Isso é falso. Nada na filosofia de Ser e Tempo é essencialmente nacional-socialista, até porque não tem como ser, porque Ser e Tempo é um livro formal que analisa estruturas, não conteúdos políticos, psicológicos, antropológicos. Nada em Ser e Tempo discute conteúdo, só discute forma. O conteúdo se preenche pelo sujeito. O sujeito que vai preencher o conteúdo, o Dasein vai preencher o conteúdo, a pessoa na sociedade em que ela vive vai preencher o conteúdo. Então pode ser, por exemplo, que uma pessoa vivendo numa comunidade indígena compartilhe de um destino comum com aquela comunidade indígena de viver em harmonia com a natureza. É o projeto existencial daquela comunidade e o seu projeto individual vai ser organizado de acordo com o projeto da comunidade. O que o Heidegger quer mostrar com a noção de destino comum é que o nosso projeto de existência não é isolado do projeto de existência comunitário. Eu não tenho como ter um projeto de existência alheio ao projeto de existência da minha comunidade. Se eu vivo no Brasil, eu posso ter um projeto de existência baseado no que eu quero que é melhor para o meu país e como que eu vou servir ao meu país, por exemplo. Se eu vivo numa comunidade indígena, eu posso pensar como o meu projeto individual de existência pode servir ao projeto maior dessa comunidade e pode concorrer e contribuir com ele. Então, na verdade, Heidegger, infelizmente, ele quis contribuir com uma coisa ruim, mas isso não danifica o conceito de destino comum. É importante dizer isso para não gerar problemas. Aí nós finalizamos aqui o parágrafo de número 74. Nós podemos analisar o parágrafo de número 75, em que o Heidegger vai falar da história do mundo ou história universal. Né? No parágrafo de número 75, então, nós vamos ver aquela noção que eu compartilhei com vocês, de que para o Heidegger, o fato da gente ser capaz de construir uma história, uma historiografia, só é possível
Porque nós somos seres de historicidade. Então é porque eu sou um ser que constrói narrativas, um ser de narrativa, que sempre me coloca em narrativa, que é possível construir uma história, um esquema histórico, um modelo histórico, que na verdade constrói uma narrativa. Já pensaram que a história, na verdade, é um modelo e não uma descrição literal do que aconteceu? Porque assim, não tem como eu ter acesso a todas as informações, a todas as variáveis. Toda a história que eu construo é uma narrativa. Toda a historiografia é uma narrativa. Algumas narrativas podem ser mais ou menos fiéis aos fatos, mas toda a historiografia é uma narrativa. É uma forma de narrar os fatos. E a gente narra os fatos da maneira que melhor se adequa a um certo projeto. Um projeto de narrativa. Então, por exemplo, né, vamos pensar aqui na historiografia. Se eu sou o Dominico Losurdo e eu vou escrever um livro de história, Dominico Losurdo é um marxista. Ele tem uma ideia de sociedade, de como as coisas têm que ser. Se ele vai narrar a história, vai construir uma narrativa da história, concorda que ele vai fazer uma narrativa, mesmo que ele tente ser isento, imparcial, ele vai fazer uma narrativa que vai estar de acordo com os métodos do materialismo histórico dialético, sei lá o quê, que é uma perspectiva. Por exemplo, agora vamos pensar outra perspectiva. Vamos supor que eu sou uma pessoa que acredita que a história da humanidade é movida por Deus. Então eu vou fazer uma narrativa da história tentando mostrar como Deus está organizando a história para atingir um propósito. Se eu faço isso, então eu vou criar uma certa narrativa. Da mesma maneira, eu sou o Foucault, por exemplo. Eu sou Michel Foucault. Eu quero mostrar como que o meu projeto existencial de narrativa é mostrar como o poder e o saber se entrelaçam para produzir discursos, para produzir verdades. Então percebe que a maneira como eu vou descrever a história, vou escrever a história é uma narrativa. Então se eu pego história da loucura, história da sexualidade, são descrições literais dos fatos? Não, é um modelo que constrói uma narrativa. Mas isso não é só o Foucault, é com qualquer projeto de historiografia, por mais imparcial que esse projeto tem que ser. Toda maneira de contar história é uma maneira de construir uma narrativa, porque a história não está dada, os eventos aconteceram. Mas se eu vou contar a história, eu preciso articular os eventos. E para articular os eventos, eu preciso ter uma narrativa de fundo. Eu preciso ter um modelo que organiza a sequência dos eventos. Então perceba que os eventos só são colocados em sequência porque já existe, prévio aos eventos, a priori, uma narrativa que eu quero contar. Mesmo que eu tente ser imparcial, sempre tem uma narrativa. Não tem como fazer um modelo da história sem uma narrativa. Claro, aí sim, algumas narrativas podem ser mais fiéis aos fatos, algumas narrativas menos fiéis aos fatos. Mas toda tentativa de fazer uma historiografia vai selecionar fatos que considera importantes relatar e que considera que não é importante relatar. Se eu considero na Bíblia, né? Na Bíblia a gente tem o que a gente chama de historiador deuteronomista. O historiador deuteronomista, que é uma escola, que é autor dos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, Juízes. O que esses livros? Esses livros contam uma história. A Bíblia hebraica conta uma história, mas de que perspectiva? De uma narrativa. De uma narrativa da escola deuteronomista, que tem certos pressupostos e ideias. Então, da mesma maneira, se eu fazer uma história das religiões, eu posso contar várias narrativas. A história comparada das religiões. Na antropologia, a gente tem, por exemplo, as teorias evolucionistas. Se eu vou pensar que as sociedades evoluem de uma primitiva para uma mais evoluída. Tudo isso são tentativas de construir narrativas. E essas narrativas, não tem como fazer história sem elas. Fazer história é construir narrativas. Então, mesmo uma história mais imparcial, mais isenta, mais que tenta ser fiel aos fatos, ainda vai ser uma narrativa. E eu só vou ser capaz, então, de construir uma história universal, a história de toda... E assim, é complicado, né? Porque geralmente o que as pessoas chamavam de história universal, até a época do Heidegger, era a história do Ocidente, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma narrativa. Nós temos uma narrativa de que a história começa com a escrita. Por que a gente selecionou a escrita? Então, começa com a escrita. A história começa com a escrita. Aí nós vamos ter a antiguidade. Então, a gente vai ter a Grécia Antiga, a Roma Antiga, o Egito Antigo. E aí, depois da antiguidade, que era um período que tinha um certo sistema de produção, que tinha um escravismo, mas não era aquele mesmo escravismo que o colonial. E depois a gente vai ter... depois da antiguidade, o início da Idade Média, com a queda do Império Romano, e aí na Idade Média a gente vai ter o domínio da igreja, e com o domínio da igreja a gente vai ter também um sistema feudal, baseado na relação entre senhores, camponeses, vassalos,
E depois da Idade Média, a gente vai ter o Renascimento. O Renascimento vai retomar coisas da antiguidade grega e vai permitir uma transição para o que a gente chama de modernidade. E aí, com a modernidade, nós vamos ter o mercantilismo, nós vamos ter a colonização da América, da Ásia, então a Europa vai sair colonizando o mundo. E aí nós vamos ter o surgimento do capitalismo, e aí depois da modernidade nós vamos ter a contemporaneidade, que são os séculos recentes, e nós vamos ter também a Revolução Industrial. E aí perceba que tudo isso que eu fiz é uma narrativa. Eu poderia contar a história de outro jeito. Por que eu não conto a história começando na China? Por que eu não conto a história destacando o que aconteceu no Japão? Ou por que eu não conto a história a partir também do que aconteceu aqui na América pré-colombiana? Então perceba que todas as maneiras de contar a história vão ter que passar por uma narrativa. Até a ideia de antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea, eu coloco os fatos numa linearidade, numa sequência de eventos, isso é uma narrativa. Então é importante a gente entender que só é possível fazer história universal por meio de uma narrativa. E aí a gente tem que entender que a via vai de cá para lá e não de lá para cá. Ou seja, a via vai da história, da narrativa para a história universal. O que é mais fundamental? É a nossa historicidade. E o que é derivado disso? A nossa capacidade de construir uma história universal. Porque se a gente faz o contrário, se a gente vai da história universal para a narrativa, o que é a história universal? História universal é uma história linear que começa com a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que tem uma sequência de eventos muito centrada na Europa e que tem essa linha de sequência de antes e depois. E se eu pego esse esquema de uma linha linear com sequência de antes e depois e tento entender historicidade, narrativa a partir disso, eu vou errar em pensar que a narrativa ou a historicidade própria do Dasein é uma sequência de eventos. E não é isso, né? Como eu já expliquei para vocês, dando o exemplo das narrativas de criação, queda e redenção, na verdade é muito mais dinâmico, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, como eu expliquei no começo do vídeo. Então o Heidegger vai falar dessa questão da história universal. Ele vai dizer assim: a tese da historicidade do Dasein não diz que um sujeito sem mundo é histórico, mas que o ente que existe no mundo o é. Gestar-se da história é gestar-se no ser no mundo. A historicidade do Dasein é essencialmente historicidade de mundo. Heidegger vai falar, né, que então, a nossa historicidade é uma historicidade dentro de um mundo. O que é um mundo? É uma trama de significados articulados. Então eu só consigo fazer historicidade dentro de um mundo. E o mundo também é uma narrativa. Os significados se articulam numa narrativa. E é dentro de uma narrativa que os próprios objetos do mundo podem aparecer com um dado sentido. Então, por exemplo, né, se eu pego alguns objetos clássicos da historiografia, como a guilhotina aparece com um significado que está associado a todo o contexto de significações da Revolução Francesa. Se eu pego um objeto como uma caneta ou um celular, está relacionado com a Revolução digital. E tudo me aparece dentro da narrativa de mundo que a historiografia constrói. Então nenhum objeto aparece a nós sem fazer parte de uma narrativa prévia. Até a caneta que eu estou usando tem uma narrativa. Né? Ela foi produzida num contexto de uma sociedade que sabe escrever, que sabe ler, que produz, anota. Um anel que eu estou usando, que é uma aliança. De novo, essa aliança só tem um significado dentro de uma narrativa histórica. Né? É uma aliança que nasce num contexto em que a gente pensa no significado do casamento, do dispositivo de aliança, do significado do compromisso, e toda a monogamia, e todos esses elementos históricos. Se eu penso no meu óculos, se eu penso no tipo de cabelo que eu uso, tudo que existe faz parte de uma narrativa e só tem o sentido que tem dentro desse contexto maior. E essa narrativa, articulada com todas as suas significações, é o que permite que as coisas apareçam a nós no que a gente chama de mundo. Então, até os fenômenos, os eventos históricos, os objetos, tudo isso só tem sentido dentro de um mundo que é uma trama articulada de sentidos. Esses objetos que aparecem para nós dentro desse mundo é o que nós chamamos de ente do mundo histórico, ou de ente intramundano, que são entes que aparecem dentro do nosso mundo. Então, Heidegger diz assim, né? Por um lado, a história do mundo significa o gestar-se do mundo em uma essencial e existente unidade com Dasein. Por outro, significa ao mesmo tempo o gestar-se do utilizável e do subsistente do interior do mundo. Então, quando a gente fala da história do mundo, a gente pode tanto estar falando da narrativa do Dasein, quanto estar falando dos entes do interior do mundo que aparecem com dado significado.
Então aqui o Heidegger está usando história do mundo, não no sentido da historiografia, da história universal, da historiografia, mas de história do mundo aqui como mundo como trama de significados articulados. E mundo é a mesma coisa que narrativa, então. Né? São formalmente sinônimos. O mundo é uma narrativa. Então, quando o Heidegger fala de história do mundo, é a história da narrativa. E o que ele está dizendo? Essa história da narrativa envolve duas coisas. A narrativa do próprio Dasein, de como ele se constitui, de como ele se gesta, e a narrativa sobre os objetos que aparecem nesse mundo. Todo objeto que aparece no mundo aparece dentro de uma trama de significados, aparece com uma certa significação. Então é isso que ele quer dizer quando ele fala desses dois sentidos de história do mundo. História do mundo pode se referir ao gestar-se do mundo em sua essencial e existente unidade com Dasein, ou seja, é a própria história do Dasein, ou gestar-se do utilizável e do subsistente no interior do mundo, ou seja, os significados que os objetos possuem na medida em que se dão nesse mundo. Depois o Heidegger vai trazer um outro conceito, que é o conceito de dispersão. Nós nos dispersamos no mundo, né? Nós nos perdemos no mundo, nós nos absorvemos no mundo, nós ficamos muito absorvidos dentro da narrativa que a gente faz parte, dentro do contexto de significados que a gente faz parte, que a gente meio que se perde dentro desse mundo. Então ele vai chamar isso de dispersão, que é um pouco do que a gente estudou de decadência do mundo, de absorção nesse mundo. E aí, dentro dessa absorção desse mundo, o Dasein foge da morte. Ou seja, foge de encarar a iminência da morte. Então, a gente absorvido nesse mundo, a gente até esquece que a gente vai morrer, que a nossa vida tem um limite. A gente pensa a morte como uma coisa distante. Então, a gente acaba se absorvendo em toda essa narrativa nesse mundo, e a gente até esquece que essa narrativa tem um limite, que ela não é infinita, ela não é para sempre. E aí, o Heidegger vai depois falar, né, ele vai dizer assim: o nascimento se incorpora na existência, se bem que apenas a fim de que a existência, livre de ilusões, assuma a dejecção do próprio aí. E aqui vai ser muito importante. Muitas pessoas acham que quando o Heidegger vai falar de autenticidade, existência própria, ele está falando como se a gente tivesse que abandonar todos os significados do mundo que a gente vive e romper com isso tudo e escolher uma vida do zero para nós mesmos. Perceba que não é isso que o Heidegger está propondo. O Heidegger não está propondo que a gente se desligue de tudo que nos formou, que nos constituiu e assuma uma vida completamente diferente disso. Ele está dizendo, na verdade, que o nascimento se incorpora na existência, ou seja, eu me aproprio do meu nascimento, eu me aproprio da minha história, apenas para que, livre de ilusões, eu assuma a dejecção do próprio aí, para que eu me aproprie desse próprio mundo. Então, eu, na verdade, vou romper com o mundo para recuperá-lo. A ideia do Heidegger é essa. A gente rompe com o mundo cotidiano para recuperar ele de outra forma. Então, na verdade, eu preciso resgatar o mundo. É isso que o Heidegger propõe. O Heidegger não está propondo romper com o mundo e criar uma vida completamente diferente, única, sua. Não, o Heidegger está propondo romper com um modo de viver no mundo acrítico e depois, de uma virada, resgatar esse mundo. Tem uma analogia, né, que é bem interessante, eu acho que é usada no hinduísmo, quando alguém alcança um grau de iluminação, que é a ideia do sonho. Eu posso estar sonhando. Vamos supor que eu fui dormir e eu comecei a sonhar. Quando eu estou sonhando, eu posso estar no sonho, a não ser que o seu sonho não for lúcido, eu posso estar no sonho sem saber que eu estou sonhando. Então, né, boa parte dos nossos sonhos, a gente não sabe que a gente está sonhando. Mas vamos supor que eu estou lá no meio do meu sonho, e aí numa parte do sonho, alguém chega para mim e conta, olha, isso aqui é um sonho, nada aqui é realidade. E aí eu descubro que nada ali é realidade. Mas eu vou continuar no sonho. Então eu vou continuar fazendo parte do sonho, só que agora livre da ilusão, sabendo que aquilo é um sonho. Então o que o Heidegger está pensando? A analogia é semelhante. A gente não vai deixar de viver no mundo. A gente não vai deixar de fazer parte do mundo. A gente não vai deixar de fazer parte da narrativa do mundo. Só que eu vou fazer parte da narrativa do mundo sabendo disso, me apropriando disso, e não simplesmente assumindo acriticamente aquilo que está colocado. Então o que o Heidegger propõe em Ser e Tempo, aqui vai ficando muito claro, não é que a gente abandone o mundo. Não é que a gente abandone o que fizeram de nós. É que a gente se reaproprie disso de uma outra maneira. Né? Então eu posso me apropriar do mundo que me constituiu. E aí eu posso, então, ser fiel à existência. O ser resoluto constitui a fidelidade da existência ao próprio si mesmo. Eu vou ser fiel ao quem eu sou, porque eu não sou mais o que fizeram de mim. Eu sou aquilo
que eu escolho fazer do que fizeram de mim. Eu não abandono o que me constituiu. Eu ressignifico, eu reestruturo. É isso que o Heidegger quer dizer. E aí isso permite que eu tenha uma certa constância, uma certa estabilidade ao meu ser. Porque existem duas formas de ter uma constância no seu ser. Existe a forma própria e a forma imprópria. A forma imprópria de ter uma constância no seu eu é simplesmente ser aquilo que o agente postula. Se eu sou aquilo que os outros fazem de mim, ou seja, se eu sou aquilo que o agente coloca, eu vou ter uma constância ilusória. O meu eu vai ter uma fixidez, ele vai ser constante. Por que ele vai ser constante? Porque ele é fixado pelo outro. Mas eu posso fixar o meu eu pela minha escolha, me apropriando de quem eu sou. E esse fixar-se de maneira própria é o que ele vai chamar aqui de constância da existência. Eu sou consistente com essa apropriação. Eu posso até mudar de opiniões, de ideias, mas eu sou consistente com me responsabilizar por quem eu sou consistente com as minhas escolhas, eu sou consistente com a minha responsabilidade. Se eu tomei uma escolha, eu sou consistente em assumir as consequências dessa escolha. Então, a última coisa que o Heidegger fala é de uma despresenciação do hoje. Ele vai dizer assim, para a gente finalizar, né? A temporalidade da historicidade própria, ao contrário, como instante precursor e repetente, é uma despresenciação do hoje e um desacostumar-se dos comportamentos usuais de agente. A existência histórica imprópria carrega do que remanesce do passado que se lhe tornou irreconhecível, busca inversamente o moderno. A historicidade própria entende a história como o retorno do possível e sabe por isso que a possibilidade somente retorna quando a existência está aberta para ela em destino e no instante, na repetição resoluta. Então, Heidegger aqui está deixando muito claro que existência própria não é abandonar o legado, a história, o mundo que te formou. Fazer isso não é a existência própria, porque você não está se apropriando daquilo que te formou. A existência própria é uma réplica, é uma repetição. A palavra réplica é muito interessante porque réplica, a gente pensa assim, vou fazer uma réplica de um quadro. Então eu faço um outro quadro que se assemelha àquele. Mas a palavra réplica também tem o sentido de uma resposta. Quando eu estou num debate, por exemplo, eu apresento a minha posição, a minha tese, os meus argumentos, e a outra pessoa faz o quê? Ela responde aos meus argumentos. Ela repete para responder criticamente. Então, é esse o sentido de réplica. Réplica é uma resposta crítica. Então, como que eu repito? Como que eu replico? Eu replico respondendo. Eu replico dando uma resposta. Então, aí a ideia, né? Eu não sou aquilo que fizeram de mim. Eu sou aquilo que eu faço do que fizeram de mim. O que importa é a maneira como eu respondo a esse legado. É como eu respondo a essa tradição. O Heidegger está aqui, então, discutindo uma postura diante do mundo. Quando Heidegger fala de postura existencial autêntica, própria, ele não está falando de abandonar tudo e ser uma coisa completamente nova. Ele está falando de réplica. Ele está falando de resposta crítica. Ele está pedindo que a gente responda à existência, que a gente se aproprie do legado que a gente respondeu e que a gente escolha o que a gente vai fazer a partir desse legado. Não é possível se reconstruir num vácuo. Não é possível se ressignificar no meio do nada. O que o Heidegger está propondo é que a gente se reaproprie da existência, se reaproprie do legado e da tradição que nos constitui e dê uma resposta autêntica à situação em que a gente vive. Então, o que o Heidegger está propondo é uma resposta existencial à situação concreta em que a gente existe. Isso que é réplica, isso que é resposta. Então, eu faço parte de uma narrativa, eu não vou deixar de fazer parte. Eu recebi um legado, eu não vou deixar de ser alguém que recebeu um legado. Não tem como eu jogar fora o que me constituiu, mas eu posso escolher o que eu vou fazer a partir disso. Aqui, né, eu usei algumas expressões sartreanas, claro que o Heidegger não é 100% fã do Sartre, né? O Sartre também não é 100% fiel intérprete do Heidegger. Também usei a expressão narrativa, que é uma expressão do Paul Ricoeur, não é exatamente 100% sinônimo, mas eu acho que transmite mais claramente as ideias que o Heidegger está tentando propor quando ele fala de historicidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like no vídeo, né? A gente vai iniciar um novo ano, tudo dando certo a partir do ano que vem. A gente vai finalizar toda a série de Ser e Tempo e a gente vai ter todo o livro comentado. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para novas notificações e até mais.